Muito boa noite, pessoal. É uma alegria novamente nós estarmos reunidos aí para nos prepararmos para mais uma semana de leitura da palavra. E essa semana a gente vai estar lendo o livro de Salmos, do capítulo 101 ao 125, né? Então, como vocês já sabem, né? Salmos, né? O livro de Salmos, e a palavra Salmos, ela significa cânticos, né? Significa poemas acompanhado de instrumento de corda. Então, o livro foi escrito. Normalmente é mais simples a gente falar da palavra, né? A gente fazer essa preparação quando a gente está tratando de livros históricos, né? Então a gente fala do contexto, das pessoas daquela época, o que estava acontecendo. Mas o livro de Salmos, ele foi escrito num lapso temporal de 1000 anos. Imagina, foram 1000 anos de coletâneas de pessoas que fizeram suas declarações a Deus, suas orações em formas de cânticos, em formas de poemas, para expressar sua alegria, sua gratidão, sua tristeza, sua angústia, né? E esses livros, então hoje eu vou, o que eu pretendo trazer para vocês? Uma breve coletânea, um breve resumo de cada um desses capítulos, né? Então, o livro de Salmos, ele foi escrito por vários autores, né? Dentre eles, principalmente o rei Davi, que se atribui de 73 a 75 livros que foram escritos pelo rei Davi. Outro escritor foi Asaf e a sua família, né, os descendentes de Asaf também escreveram. Eles escreveram aproximadamente 12 salmos. Né? Ele era um levita e era um líder de louvor nomeado pelo rei Davi. Então, alguns salmos que alguns cânticos e poesias que ele escreveu também fizeram parte dessa coletânea do livro de Salmos. Os filhos de Corá, que também era uma família de levitas, né, encarregada do serviço musical do templo. O rei Salomão, né, além de Provérbios, ele também escreveu 2 salmos, que são o Salmo 72 e o Salmo 127. Moisés escreveu um salmo também, um dos cânticos, né, uma oração ou um poema escrito por Moisés também compõe o livro de Salmos, que é o Salmo 90, considerado também o salmo mais antigo da Bíblia, né? Emã, o Ezraíta, ele era um músico levita associado aos filhos de Corá também, e ele contribuiu com o Salmo 88. E tem mais 48 a 50 salmos que eles alegam ser anônimos, né? São salmos órfãos. Então, o livro de Salmos, vocês já sabem, né? Ele é dividido em 5 partes, e o que nós vamos ler essa semana contempla o final da 4ª parte e o início da 5ª parte. Então vamos lá, fazer um breve resumo sobre o livro de Salmos. O Salmo 101 até o 103, escrito por Davi, ele fala de uma consagração de justiça e de misericórdia. Então, o Salmo 101 é um voto de um rei justo. Então, o rei Davi, ele faz ali no Salmo 101 uma espécie de voto com Deus a respeito da sua governança, de como ele iria levar a vida dele com justiça, com retidão, né? Então, é um voto dele como rei, né? Uma canção dizendo que como rei ele seria daquela forma, um rei justo, né? O Salmo 103 é o bendize a minha alma, né? É onde ele bendiz ao Senhor, onde ele dá graça, onde ele reconhece a grandeza de Deus. Do 104 ao 106 fala da criação e a história da aliança de Deus, né? De Deus fazendo uma aliança com o seu povo. Então o Salmo 104 que ele fala da soberania da criação, né? Da grandeza de Deus diante da criação, de tudo que ele fez. 105 e 106 fala da fidelidade versus a infidelidade. Então ele fala assim da grandiosidade da fidelidade de Deus para com o ser humano, para com o seu povo. E em contrapartida, né, ali no 106 ele fala da infidelidade, da murmuração do povo, em especial ali no deserto, né, diante de tudo que Deus fez e de toda a demonstração de amor, de cuidado, de proteção de Deus, a infidelidade e a ingratidão do povo em relação a Deus. No Salmo 107 já inicia a 5ª parte ali, né, do livro. Ele fala da redenção, da vitória
e do messianismo, né? Já começa a falar de Jesus. Então, o 107, Deus livra o povo do perigo. E no 110 ele fala do reino e do sacerdócio eterno de Jesus. Então é outra coisa maravilhosa, né? Que no livro de Salmos, essa coletânea de homens que entraram no lugar de inspiração, de presença de Deus, a eles já foi revelado que viria um Messias, de que ele libertaria o povo do pecado, de que ele reconciliaria o povo com Deus. Então, à medida que a gente vai lendo, a gente vai pegando alguns fragmentos de revelações que esse povo teve lá atrás, de tudo que aconteceria, né? Das promessas. Deus, apesar do período de aflição, Deus entregou paz através dessa certeza de que o Messias viria, né? É muito maravilhoso, a gente fica emocionado de ver, né? De imaginar o contexto naquela época, e as entregas que Deus fez e que sustentou. Às vezes a gente assiste alguns filmes, né, e você vê, nossa, o povo vivia num período de tanta violência, de tanta incerteza, de tanta desesperança. Mas essas entregas, pelo Espírito Santo das verdades de Deus, consolava e conduzia o povo. É muito maravilhoso, né? Então, do 111 ao 118 é o louvor de libertação, né? Fala dos salmos cantados nas festas judaicas, especialmente na Páscoa. Então eles preparavam essas canções, essas orações cantadas, e elas eram sempre entoadas nesses períodos festivos das festas judaicas ali, né? Especialmente na Páscoa. Do 120, o 119 é a excelência da lei de Deus. Então é um dos livros mais longos ali, né? Ele tem 176 versículos e ele fala o quanto a lei de Deus é excelente, né? Como a gente se aproxima de Deus e tem uma vida íntegra através do conhecimento e da prática da palavra de Deus. É muito maravilhoso. E do 120 ao 125 são os cânticos de degraus, da romanagem que eles chamam, né? Então, quando o povo fazia as peregrinações até Jerusalém, eles iam, né, no caminho, iam caminhando e entoando esses cânticos, que está no Salmo 120 ao 125. Imagino eles, né, naquelas romarias, aquele povo todo junto, cantando. Todos eles conheciam a palavra, especialmente, eles decoravam, né, realmente as escrituras, e eles iam cantando todos juntos, especialmente o 120 ao 125. Então é muito maravilhoso, né? É muito revelador. Na prática, né? A aplicação prática dessa leitura é muito detalhado, são muitas informações, não é uma coisa que a gente faz um estudo de 20 minutos, 30 minutos de uma maneira muito fácil. Mas são livros que te fazem mergulhar nas verdades de Deus, na natureza humana, né? Então não é uma história, não é o apóstolo Paulo falando, não é o próprio Jesus falando, mas são homens, né, que entravam na presença de Deus com as suas emoções, né? Às vezes é meio assustador a gente ler, né, principalmente os salmos escritos por Davi, que era um guerreiro, e ele fala de vingança, ele fala de uma maneira que a gente não usaria nas nossas orações hoje em dia, né? Mas a gente tem que imaginar que era um outro contexto, era um contexto de guerra, de violência, de injustiça, e especialmente não existia a constante presença do Espírito Santo como nós temos hoje em dia. Então, me revela assim que é exposto na palavra, através do livro de Salmos, a verdadeira natureza humana, a maneira como eles se sentiam, a maneira como eles se expressavam, se colocavam diante de Deus, e Deus vinha com consolo, não atendia daquela forma agressiva, mas vinha com consolo, com direção, com livramento, com vitórias nas guerras, né, e com uma direção, com propósito, que hoje em dia, a gente estudando a palavra, a gente entende. Então é muito maravilhoso. Os salmos não serviram só para aquela época, né? Eu entendo que não eram só para aqueles peregrinos que iam até as festas judaicas, não eram só para as festas de Páscoa, não era só para as reuniões familiares de oração. O livro de Salmos, ele
é para nós hoje, né? Ele é muito útil para nós hoje para revelar as verdades de Deus, não só como um conhecimento histórico, mas para nós entendermos o coração de Deus, o trabalhar de Deus ao longo de todo o tempo da humanidade, como nós nos portarmos, qual é a expectativa de Deus para nós, qual a importância da palavra. Tanto que no livro de Colossenses, do capítulo 3:16, a gente sempre ouve isso nos discipulados, a gente sempre ouve isso nas ministrações, fala assim, é um capítulo que fala de instrução para a gente viver em santidade. E o 16 fala assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Então o livro de Salmos é uma ferramenta para que a gente possa cantar, para que a gente possa louvar. Deus espera isso de nós, né? Eu imagino que hoje em dia, se o livro de Salmos continuasse a ser escrito, levitas verdadeiros de hoje em dia, imagine o grupo Levi escrevendo uma canção e essa canção constar num livro de oração, como é a Bíblia, né? Um livro de revelação na palavra de Deus. Imagino assim, uma maneira de a gente se comunicar com Deus através de canções, através de orações, através desse tipo de poesia, como está nos Salmos. Então, a palavra fala ali, né? O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, fala, ó, gente, ensinem a palavra uns aos outros, mas também cantem salmos e cânticos espirituais. Isso é uma maneira da gente se comunicar com Deus, é uma maneira da gente agradar a Deus, e é uma maneira de essas verdades cantadas pela nossa boca entrarem no nosso coração como algo verdadeiro, como algo transformador. Então o livro de Salmos, a gente vai estudando, vai entendendo a importância dele, vai entendendo o quanto ele deveria ser, a gente deveria meditar nele e realmente falar, né? Cantar, como uma forma de oração, isso ir transformando a nossa vida e transformando a nossa casa e os meios por onde a gente passa e vive, né? Então, eu desejo a vocês uma semana abençoada, uma leitura cheia de revelação. Eu sei que a palavra vai se revelar de uma maneira especial para cada um de nós, né? Como cada vez que eu leio, né? Essa vez lendo alguns versículos ali também, poxa, quanta coisa que eu ainda não tinha entendido, não tinha sido revelada. Então, que aconteça isso com vocês também, que o amor de Deus, a graça, a direção de Deus seja revelada a vocês através das leituras dessa semana. Uma semana abençoada para todos vocês e até a próxima.